Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer uma aula aqui especial para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Valdilson, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Na aula de hoje nós temos dois grandes objetivos, que é você classificar as ondas. Lembre-se, nós estamos estudando as ondas, a onda física, e nós vamos ver aonde essas ondas elas aparecem no seu dia a dia. Então vamos lá? Vamos trabalhar? Olha só, pessoal, o que é que você precisa saber para a aula de hoje? Você tem que usar um pouco a sua imaginação, Eu vou mencionar aqui, por exemplo, micro-ondas, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Você tem que imaginar o funcionamento do micro-ondas. E é claro, nós vamos ter que relembrar alguns conceitos da ondulatória. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da aplicação das ondas. Como eu mencionei, o micro-ondas, ele tem na sua base, o seu funcionamento, ele utiliza uma onda eletromagnética. Nós temos, pessoal, o som. O som, ele também é uma onda. Mas olha só as figuras aqui. Quando fala em onda, eu sei que na sua cabeça você vai lembrar da onda do mar. Só que, pessoal, tem que tomar cuidado. Ei, eu já vou adiantar algo para você. A onda física, ela não arrasta a matéria, ela não leva a matéria. Ela é uma energia que surge a partir de uma perturbação e essa energia, ela viaja, mas ela não leva a matéria. Então, quando você pensa na onda do mar, sim, ela é uma onda física, só que não é ela que leva os objetos, tá? Você sabia que é o vento? É qualquer outra coisa, menos a onda física. A onda física, ela não arrasta a matéria. Você deve estar se perguntando, tá, professor, mas esse surfista, ele está se locomovendo em cima de uma onda. Cuidado, pessoal? A onda lá no mar, ela é uma onda mecânica, então ela utiliza um meio para se propagar. E como esse meio, ele é um fluido, ele é um líquido, é a água, então essa energia ela vai passar e ela mexe nesse meio. Então esse meio, ele forma aquela crista lá em cima e aí o surfista ele vai escorregar por ela, porque é um meio líquido. Mas a onda física, ela não leva matéria. Beleza? Claro, aqui nós temos, pessoal, as ondas eletromagnéticas, as cores. Você sabia que uma cor é uma onda eletromagnética? Pois é. A cor verde é uma onda eletromagnética, a cor azul, qualquer cor, pessoal, é uma onda eletromagnética. Pessoal, nós também temos uma representação do som, pessoal? Imagina você pega lá um instrumento musical. Pega um violão. Sei que muitos de vocês tocam violão, muitos de vocês tocam guitarra. Você dá uma batida nas cordas, você está perturbando esse meio e a energia da tua batida ela vai utilizar as cordas para se propagar. Como eu já mencionei, o som também é uma onda. Então, olha só, ciente que você pegou essa ideia, então nós vamos um pouquinho adiante. Pessoal, o que você precisa saber? Vamos retomar? Uma onda, ela surge de uma perturbação que propaga energia e não leva matéria, tá? Por exemplo, o som é uma onda. Se eu bato palmas, eu estou perturbando o ar e aí essa perturbação vou liberar uma quantidade de energia e essa energia vai usar o ar para se propagar. Isso é o som. As minhas cordas vocais estão vibrando nesse momento e elas estão perturbando o ar. E essa energia vai usar o ar para se propagar. Isso é o som. O que mais? Nós temos que saber que uma onda, ela tem diversas fontes que podem provocar uma onda. E um detalhe importante, tá? Um detalhe bem importante. A onda eletromagnética, ela surge deste fato. Uma onda eletromagnética, se você pegar uma carga qualquer, essa carga, a carga elétrica, ao redor dela, ela tem uma região de influência que nós chamamos de campo magnético. Campo elétrico, melhor. E esse campo elétrico, se você oscilar ele, surge um campo magnético cortando. Então, oscilou um campo elétrico, surge um campo magnético. Daí vem o nome onda eletromagnética. É uma carga acelerada
que surge você vai oscilar um campo elétrico, que vai aparecer um magnético cortando, que puxa o elétrico, que puxa o magnético, e isso aqui é uma onda eletromagnética, a luz, por exemplo. Se você pegou essa parte, vamos classificar um pouquinho as ondas. Pessoal, existem 3 modos de você classificar as ondas. O primeiro modo é quanto à natureza. Eu já mencionei bastante. Nós temos as ondas, a onda mecânica e a onda eletromagnética e ainda ondas gravitacionais. Só para você compreender, onda mecânica é toda onda que ela precisa de matéria para se propagar. Ela precisa do meio material para se propagar. Por exemplo disso, nós temos o som. Ei, você sabia que se você estiver no vácuo e você falar, você sabia que uma pessoa também no vácuo não ouve? O som não se propaga no vácuo. No espaço sideral, o som não se propaga, tá? As ondas eletromagnéticas, pessoal, são ondas que conseguem se propagar no vácuo. Uma onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo. Então, ela não precisa, ela não necessita de matéria para se propagar, tá? Um exemplo disso é a luz. E é claro, pessoal, comentando um pouquinho ainda das ondas gravitacionais. A onda gravitacional, pessoal, isso aqui é uma teoria que surgiu com Einstein, a teoria da relatividade geral, né? O Einstein imaginou que os astros, eles estão em cima de um tecido espacial. Aliás, toda a matéria está em cima de um tecido espacial e esse tecido ele deforma. E essa deformação nesse tecido é o que gera a gravidade. Então, se você, por exemplo, tirar a Terra agora, se a Terra deixasse de existir, esse tecido ele iria oscilar. E aí essa oscilação, né, hoje nós estamos chamando de ondas gravitacionais. Interessante, né? É uma teoria que nós estudamos na física, a teoria da relatividade de Einstein, tá? Inclusive, só para deixar interessante a nossa aula, o Einstein, pessoal, ele imaginou isso. E ele conseguiu criar equações que nós chamamos de equações de campo. Olha a mente desse cientista, um dos mais brilhantes que a humanidade já teve, não é verdade? Então vamos lá. Se você pegou essa parte, pessoal, falando um pouquinho das ondas mecânicas, pessoal, o som, né? Cara, a onda mecânica não tem exemplo melhor do que o som. O som, ele precisa de matéria para se propagar. Pessoal, tem que tomar cuidado, tá? O som, ele é uma onda longitudinal. O que é ser longitudinal? Ser longitudinal quer dizer que a fonte oscila numa direção e a energia se propaga nessa mesma direção. Isso é longitudinal. Existe a onda transversal, que é quando a fonte oscila numa direção e a energia se propaga para outras direções. Então, longitudinal, a vibração da fonte, ela se dá na mesma direção da propagação da energia. A transversal, a fonte vibra numa direção e a energia vai para outras direções. Fácil, né? Não é verdade? Então, olha só, se você pegou essa parte, vamos falar ainda, né, de outros exemplos. Pessoal, o som é uma onda mecânica. Você pode pegar uma cordinha e amarrar. Se você ficar oscilando a corda, pessoal, perturbando a corda, você vai provocar uma onda mecânica. Ali a onda, cuidado, ali o som, pessoal, ele vai usar a corda para se propagar, é uma onda mecânica. E vale destacar que uma onda mecânica, por exemplo, no som, ele é longitudinal, mas na cordinha ele pode ser transversal também. Então tome cuidado, uma onda mecânica pode ser longitudinal e pode ser transversal também. Se você pegou essa parte, vamos lá então, vamos falar um pouquinho das ondas eletromagnéticas. Pessoal, uma onda eletromagnética, ela tem várias aplicações. E só para destacar, a onda eletromagnética, ela muda bastante a sua frequência. Nós temos aí as ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. Por exemplo, se pega lá a onda de rádio, ela tem... Pessoal, a onda de rádio, ela tem baixa frequência. Você aumenta a frequência, você passa a ter a luz visível. Você aumenta a frequência, você passa a ter o raio-x. Você aumenta a frequência, então você vai alterando a frequência, você vai tendo a onda eletromagnética com diferentes aplicações, desde a onda de rádio até a radiação, pessoal, radiações pesadíssimas, beleza? Então, é claro, você tem que lembrar que o melhor exemplo de uma onda eletromagnética é a luz. A luz que está iluminando o seu ambiente, ela é uma onda eletromagnética, beleza? Não esqueça disso.
Raio-X, né? O raio-X é uma onda eletromagnética. E que curioso, né? Cara estudante, olha que curioso. O raio-X é uma onda que tem uma frequência tal e ela consegue atravessar o seu corpo. Ela só não consegue atravessar os ossos. Então, por exemplo, se eu quebrar alguma parte da minha mão, eu vou chegar num lugar, eles vão colocar um filme por baixo. Pessoal, um filme que reage com a presença da luz, com a presença do raio-X. Então, eu coloco minha mão, essa onda vai vir e ela consegue atravessar toda a parte de fluido do meu corpo, da minha mão. Vai atravessar a carne, os fluidos da minha mão. Agora, onde tem osso, ela não atravessa. Então, ela consegue atravessar e embaixo tem um filme que reage, né, com a presença do raio-X. Então, quando eu tiro minha mão, vai ficar o desenho de onde o raio-X não atravessou. Vai ficar o desenho dos ossos. Que legal você compreender isso, né? Olha só. Sabendo que você pegou essa parte, algumas características das ondas eletromagnéticas. Pessoal, toda onda eletromagnética ela é transversal. Isso quer dizer que a fonte oscila numa direção e as ondas vão para outras direções, tá? Isso é uma característica da onda transversal. A fonte vibra numa direção e a energia se propaga para outras direções. E é claro, né? Como eu já mencionei, nós temos diversas aplicações. E agora, pessoal, vamos fazer uma atividade para você preencher uma tabela, né? E para que você memorize, para que você internalize os conceitos mencionados até aqui. Ela falou o seguinte: tendo por base o conteúdo desenvolvido na aula, copie e complete corretamente o quadro a seguir sobre a classificação das ondas. Pessoal, organize no seu caderno, organize em algum espaço, em uma tabelinha onde você tem o tipo de onda, a mecânica, eletromagnética, transversal e longitudinal. E aí você vai preencher, né, as características de cada onda. Por exemplo, aqui ó, tem o raio-X. Ela é mecânica? Não. Ela é uma eletromagnética? Sim. É transversal? Sim. É longitudinal? Não. Então, ondas do mar, preencha. Mola que oscila na horizontal, né, faça o preenchimento corretamente. E a luz azul. Você terá um tempo, e caro estudante, eu espero muito que você complete corretamente e daqui um pouco nós retornaremos para a correção dessa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, aqui eu tenho a tabela já preenchida, né? As ondas do mar, pessoal, é mecânica? Sim. Se ela é mecânica, ela não pode ser eletromagnética, não é verdade? Ela é transversal? Sim. Se ela é transversal, ela não pode ser longitudinal. Uma mola que oscila na horizontal. Você pega uma molinha, você começa a perturbar ela na horizontal. Essa energia, ela vai se propagar também na horizontal. Então, ela é mecânica? Sim, ela precisa da mola para se propagar. Se ela é mecânica, ela não pode ser eletromagnética. Ela é transversal? Não. Ela é longitudinal porque a fonte e a energia se propagam na mesma direção. A luz azul, ela é uma onda mecânica? Não, ela é uma onda eletromagnética. Ela é transversal? Sim. A carga elétrica, você oscila ela numa direção e a energia vai para outras direções. Fácil, né? Fácil. Eu tenho certeza que você preencheu corretamente essa tabela. E é claro, pessoal, que som se ouve no espaço? Ei, eu quero fazer com que você raciocine junto conosco. Olha só. Imagine que você esteja no espaço sideral com seus colegas. Se você falar, quem ouve? Você deve pensar, olha, o professor mencionou que o som precisa de matéria para se propagar. Então, no espaço sideral não tem som. Tome cuidado. Isso aqui, ó, é matéria. A sua pele é matéria. Você sabia que você é a primeira pessoa que ouve sua voz? Porque o som se propaga para você mais rápido pela pele do que para o ar. Aliás, para você que ouve a sua voz no WhatsApp, não é diferente? Sabe por quê? Porque quando você fala para as pessoas ouvem pelo ar e você ouve pela pele. Mas quando você grava a sua voz no WhatsApp e você dá o play, você recebe a sua voz também pelo ar. Ou seja, a voz que você ouve no WhatsApp é a mesma voz que as pessoas ouvem por aí. Ou seja, sua voz não é muito elegante, não é verdade? Na verdade, pessoal, é que você não está acostumado com a sua voz. Isso que é bem verdade, né? Então, você ouve o áudio do WhatsApp vindo pelo ar, assim como as pessoas ouvem. Quando você fala, você ouve pela pele. Então, tem essa alteração do meio, e daí você ouve algo diferente. E é claro, se você pegou essa parte, vamos fazer mais uma atividade. Ele fala o seguinte: o funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio de transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sob a forma de ondas. Pessoal, agora você vai ter que responder isso, tá? É claro, pessoal, você terá um tempo para responder e na sequência nós vamos retornar fazendo a correção desse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, é claro que uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. É uma onda, pessoal, que vem da oscilação de cargas elétricas. E é claro, ela é uma onda transversal. A carga vibra numa direção e a energia vai para outras direções. Se você pegou isso, vamos só fazer uma pequena retomada do que nós vimos. Nós vimos que existe onda mecânica que precisa de matéria para se propagar, onda eletromagnética que não precisa de matéria para se propagar. E ainda tem as ondas gravitacionais que ainda, pessoal, ainda são ondas que estão sendo estudadas. Nós vimos que também que uma onda mecânica ela pode ser transversal, né, quando a fonte vibra numa direção e ela vai para outras direções, e ela pode ser longitudinal, que é quando a direção da energia propagando-se é a mesma direção da fonte com que a fonte vibra, tá? Nós vimos que as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Essa foi a nossa aula, pessoal. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima oportunidade.